Olá, marrentos e marrentas, estamos aqui para mais um vídeo desse canal e a aula de hoje é sobre soma. Você vai aprender como ensinar o seu irmão, seu colega, seu pai a somar ou qualquer outra pessoa que você queira que aprenda a somar. Tudo isso no vídeo de hoje. Vamos embora! Então estarei apresentando para vocês um dos caminhos para ensinar o seu aluno a somar. Então vamos lá apresentar as principais dicas. A primeira dica é iniciar a aula contando a história da adição. A segunda é fazer o aluno entender o conceito de soma. E a terceira é, no primeiro exemplo, tirar a ideia do número e potencializar o significado do conceito. No decorrer do vídeo, a gente vai estar entendendo melhor essas dicas. Então aqui para vocês uma rápida história da soma. Antigamente tinha um povo chamado de hindus e esse povo hindu tinha uma palavrinha chamada et. E a sua tradução para o português significa juntar. Juntar é o conceito que eu quero que vocês aprendam, é o conceito que vocês querem passar para o seu aluno. Então vamos entender como é que funciona o et. Exemplo, uma laranja, et outra laranja. Como resultado a gente só consegue ter duas laranjas, porque et faz referência a juntar. Et é juntar. Então quando eu junto uma laranja mais outra laranja, obviamente eu vou ter duas laranja. Com o passar do tempo a gente sabe que a cultura vai mudando, novas gerações vêm, a linguagem muda com essa geração. Então esse exemplo passou a ser escrito dessa forma. Em vez da palavra et, escreveram simplesmente com a letra T. Então esse T faz referência a et e esse et faz referência a juntar. Então uma laranja junta com outra laranja, obviamente eu só posso ter duas laranja. Com o passar do tempo, fulano decidiu que não ia escrever mais o T e fez este sinal que faz referência a T, que faz a referência a et, que faz referência a juntar. Então esse sinal a gente já conhece, é o sinal de soma, significa juntar. Resumo da aula de hoje: esse sinal, sinal de mais, é juntar. Então este sinal significa juntar. Então aqui eu trago para vocês exemplos de como evidenciar o conceito, ou seja, tirar a ideia de número da cabeça, da mente do aluno e evidenciar o conceito. Então como é que você faz isso, cara amigo professor? Você usa imagens do cotidiano do aluno para que a sua aula não se torne chata. E quando o aluno aprendeu e entendeu o conceito, ele nunca mais vai ter dúvida na vida sobre soma. Então como é que você faz isso, cara amigo professor? Por exemplo, aqui a gente tem o gato mais o curumim do buchão. Qual é o resultado para essa conta? Você pode perguntar isso para os seus alunos. Provavelmente eles vão responder 2. Por quê? Porque os números estão muito fortes ainda na cabeça dele e o conceito muito fraco. Então vamos ver aqui, ó. Qual é o resultado dessa conta? Resposta: aluno 2. Aí você vai dizer que está errado. Por quê? Porque você quer evidenciar o conceito. Então lembra, este sinal aqui significa o quê? Juntar. Então qual vai ser o resultado aqui se você juntar esse e esse? Obviamente o resultado só pode ser esse. Se você tem o gato junta o curumim do buchão, o resultado é o gato e o curumim do buchão. Você junta esses dois. Se você juntar o gato e o curumim do buchão, não pode dar diferente. Não tem como dar um cachorro e o curumim do buchão. Então, aqui nesse exemplo, a gente evidencia o conceito, potencializa o conceito do significado disso aqui, que é juntar, e tira a ideia dos números da mente do aluno. Aqui, marrentos e marrentas, exemplos de exercícios que você podem estar aplicando na primeira aula. Vamos ver aqui, resolva, né? Aqui, o emoji de óculos mais o emoji apaixonado, quando você junta como resposta emoji de óculos e o emoji apaixonado, só pode dar ele junto, claro, evidenciando o conceito. Outro exemplo, aqui a gente tem o pô mais a maçã, ou seja, junta o pô mais a maçã, só pode dar o pô e a maçã. São exemplos de exercício. É claro que as respostas você não vai dar, é os alunos que têm que resolver essa parte.
Então, aqui, o terceiro exemplo, ele vai trazer uma mensagem oculta. Você que já é inscrito do meu canal, tente desvendar aí, responda ela no comentário, ok? Aqui a gente tem a tartaruga mutante ninja dando like, ou seja, a tartaruga mutante ninja dando like junta com o gato só pode dar a tartaruga mutante ninja dando like e o gato não pode dar diferente. Isso aqui são exemplos de exercícios que você pode estar aplicando na sala de aula. Claro, se você não tem um talento para desenho igual o meu, você pode fazer sim exemplos mais simples. No caso da tartaruga, você desenha só um boneco com uns risquinhos claros. Agora, se você tiver talento igual o meu para desenho, você pode estar aplicando exatamente esse desenho. E claro, quanto mais desenhos da realidade do aluno, a sua aula se torna mais divertida. Não vai ficar uma aula chata. Fica a dica. Então, amigo professor, após potencializar o conceito, é hora de trabalhar os números. Mas primeiro eu pontuei alguns erros comuns. Tá vendo a referência? Erros comuns que o aluno acaba cometendo. Toda a turma que eu passei, eu percebi que esse erro é frequente. Então é muito importante você cobrar, verificar se isso está ocorrendo na sua sala e corrigir, né? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte: vê se você consegue encontrar algum erro nessa questão, né? O erro está exatamente na falta do traço. O aluno acaba utilizando o traço do caderno e não risca com a lapiseira o traço. E por que eu cobro isso? É simples, porque eu, como um sapien, não vou entender se ele juntou 1 com 3 que deu 4 ou 4 com 1 que deu 3. Não dá para entender porque não tem o traço. Entende? Eu posso supor, mas eu não tenho certeza. Só vou ter certeza se eu tiver o traço. Outro erro bastante comum aqui é essa questão aqui, ó. Por exemplo, imagine que o aluno tá no último tempo, tá fazendo a prova, quer sair, a aula tá chata, então ele quer resolver tudo rápido. Então ele vem aqui, ó, 3 com 1, 4, 2 com 4, 6, 1 mais 1, 2. Ele acaba confundindo esse sinal de mais com 1, principalmente porque esses alunos de hoje estão copiando tudo rápido e esse mais aqui vai ficar parecido com esse 1. Então é importante que você cobre que esse sinal aqui esteja fora, tá vendo? Ó? Ele tem que estar aqui fora, não aqui dentro, justamente para não confundir na hora das contas. Outro erro bastante comum, esse aqui. Os alunos acabam copiando de qualquer jeito, número tudo torto, e aí isso aqui atrapalha muito na correção de uma prova. Então você tem que cobrar número debaixo de número, ok? Esses são os principais erros. Então aqui, para reforçar, tem que ter o traço. 2, sinal tem que estar fora, número debaixo de número. E lembrando, quando você faz isso, você vai estar se ajudando, você vai estar ajudando o aluno e ainda vai ajudar futuros professores desse aluno, porque esses são erros comuns, tanto em séries iniciais quanto em séries avançadas. Então é muito importante você, professor de séries iniciais, corrigir esses erros, ok? E por fim, chegamos ao produto final, ao objetivo do vídeo: como ensinar a somar. Até aqui, né, exemplos de exercícios. Após você ver toda a parte do conceito, e verificar aqueles erros, a gente começa com esses exemplos aqui. Por exemplo, né, observando, ó, número debaixo de número, o traço, sinal tá fora, bonitinho. Tem que observar isso aqui antes de você começar a correção, tá certo? Aqui tem um macete muito legal, mas muito legal para você que é professor das séries iniciais, ou você que não é professor, que tem que ensinar o seu aluno a somar ou ensinar o seu amigo. Observe que aqui, ó, são números, na parcela de cima são números entre 1 e 5. Ó. Nunca aqui em cima tem 6, 7, 8 ou 9, outro número diferente. É sempre de 1 a 5. São exemplos dessa natureza. Ó. Tá vendo? 2, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque quando você for ensinar a somar, você vai usar,
Olha aqui, ó, os dedos. E em cada mão você tem 5 dedos. Uma pessoa, né, normalmente tem 5 dedos. Se você tem 6, você é um privilegiado. Então, como é que você vai ensinar o seu irmãozinho a somar? Uma das maneiras bem práticas é essa daqui, ó. Por exemplo, você acaba determinando que a mão direita ou esquerda, vamos pegar aqui a esquerda, a mão esquerda é a mão de cima e a mão direita é o número de baixo. A mão esquerda é o número de cima, a mão esquerda é o número de baixo. Então, quantos números eu vou colocar nessa mão? Quantos dedos eu vou colocar nessa mão? Vai ser o número de cima. Então aqui eu coloco 3. Por isso a importância desse número de cima não passar de 5, por exemplo. E na mão de baixo, que é a mão direita, eu vou colocar 2. Então quando você junta 3 mais 2, né, pede para ele contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, obviamente, essa resposta aqui vai ser exatamente 5, tá? É claro que aqui este é o bizu, este é a parte essencial para você estar ensinando o seu irmãozinho, o seu aluno a somar. Ou seja, esses números aqui não podem passar de 5. Tá vendo? Ele chega a 5, não pode, justamente porque os primeiros exemplos você vai usar os dedos. E aí você acaba determinando. O número de cima é a mão tal. O número de baixo é a mão tal. E aí vai ser a quantidade de dedo. E aí você pede para ele contar. Ele vai conseguir responder isso aqui rapidamente, sem muito esforço, sem muito estresse. Então, quando o aluno aprender bem essas questões, aprender bem, mas bem mesmo, aí sim você vai para esse outro exemplo que eu vou mostrar agora. Então eu costumo classificar isso aqui como a primeira etapa, né? E a segunda etapa da soma seria estes exemplos aqui. Observe que, né, número debaixo de número, traço, sinal fora. Observa que o número de cima ele está ultrapassando o valor de 5, né? E o número de baixo, nesse caso não, mas tem casos como esse, por exemplo, está ultrapassando. Aqui ultrapassa 5, aqui também ultrapassa 5. Este exemplo aqui você vai inserir depois que o aluno entender bem a etapa 1. Aí sim você passa para a etapa 2, porque se você mistura acaba confundindo o aluno. Então é bom ensinar isso aqui separadamente. No primeiro estágio, nas primeiras aulas, iniciar os exercícios com essas questões aqui e utilizando a técnica que eu ensinei. A segunda etapa vai ser exemplos muito mais complexos, mas como a primeira está bem sólida, ele vai conseguir resolver isso aqui sem muitos problemas. Então, aqui eu vou pontuar alguns erros que costumam ocorrer nesses exemplos. O 7 mais 3 você sabe que é 10. Aí você escreve desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Bota os dois juntos. Aí você fala, ó. Nesse primeiro aqui, deu um número. Deu um número. Quando deu um número, não tem problema. Agora, quando der 2 números, olha o que vai acontecer. O último número vai ficar. E esse daqui da frente, ele vem aqui para cima do próximo. O último sempre fica e esse aqui vem para cima. Detalhe: esse que vem para cima não é para escrever ele pequenininho, é para escrever ele grandão. Por quê? Porque a maioria dos professores pede para os alunos escreverem esse número pequenininho e o aluno fazendo com pressa aquele número pequenininho ele acaba não vendo e aí ele acaba errando a questão porque acabou esquecendo esse número. Então é muito importante que você peça para que ele escreva grandão, que é justamente para ele estar vendo aquele número, né? Resolvendo aqui 1 com 3, 6, 9 e aqui 1. A dica fundamental é o seguinte, ó. Quando der 2 números, o último fica e o da frente vai para cima, grandão, né? Vamos resolver isso aqui. 8 com 8, 16, com mais 1, 17. O último número fica, o 1 vai grandão. Aqui dá 11
né? O último número fica e o da frente vai grandão. E aí você soma isso aqui. 1 com 2 vai dar 3. Esses são exemplos de como você tem que abordar esse tipo de questão. Claro, você vai trabalhar esses exemplos de questão após o primeiro estágio. Eu chamo isso aqui de segundo estágio. E aqui fica a dica do Marrento de como ensinar a somar para você, professor, para você, aluno, e para você aí que está só se aventurando nos meus vídeos aí. Ok? Tchau, tchau e até a próxima.